Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de A Dona. Frederico está indignado com raiva e diz que não existe mulher no mundo mais íntegra do que Isabel e que não existe mulher mais correta do que a mãe de Ivana. Frederico manda que Ivana jamais esqueça disso, que ela é uma mulher única. Frederico parece estar passando mal quando sai de lá. A Valentina encontra então Frederico na saída e dá boa noite a Frederico e pergunta se José Miguel está. Frederico diz que não, mas há então um zoom na câmera onde mostra então Ivana pela janela olhando eles conversarem. Frederico pergunta se ela quer entrar e ela diz que não. Quando ele levanta para encostar nela, ela se afasta por problemas, mas pede que entenda que tudo há uma solução. Valentina então diz a Frederico que se ela voltou a viver foi por causa do amor do José Miguel e que nos olhos dele ela viu nobreza, lealdade, bondade e honestidade, mas que infelizmente tudo foi engano dela. Então ela devolve a aliança e pede para que ele entregue então a José Miguel. Ela também conta que como arquiteto pela construtora, assim como o conserto da cabana, vão ser consertados pelo dinheiro que ela já o emprestou. Frederico fica sem palavras e diz que não entende nada e pede então que Valentina explique o que está acontecendo. Valentina diz que a única explicação é que o filho dele brincou com os sentimentos dela e que ele nunca amou ela de verdade e que o José Miguel só procurou ela por interesse e que infelizmente ela conseguiu ver isso a tempo. Frederico tenta jurar. Valentina pede que ele não jure por nada para que ela não tenha que faltar com respeito a ele. Ele tenta então amenizar a situação, dizendo que não sabe o que aconteceu para que ela pensasse isso tudo de seu filho. Valentina diz que isso não tem mais importância e se vai chorando. Frederico diz que ela acredita em suas palavras, pois ele sente muito pelo rompimento dos dois. Valentina, chorando, diz que ela sente muito mais. Quando ela vai embora chorando, Frederico fica então olhando a aliança. Ivana fica brava com Valentina, que veio então ver José Miguel, pois acha que só apenas um pretexto para poder entregar então a aliança para poder voltar a vê-lo. Ela mentalmente se pergunta o que ela vai fazer para que o Frederico não conte para José Miguel que Valentina foi à procura dele. Rodrigo e mais uma de suas maldades, ele então invade a fazenda de José Miguel para poder fazer mais maldades ainda. E dessa vez, ele vai invadir a fazenda para tacar fogo em tudo que está lá. Bom, de repente, o Rodrigo abre então a porta, quebra então umas correntes e entra. Rodrigo está vasculhando tudo em busca de um maldito papel, como diz ele, que ele escuta então após isso um barulho de como quem alguém acabou de chegar. Frederico parece que não está se sentindo bem e então entra em casa e procura então a luz. Ao ligar, ele dá de cara então com o Rodrigo que aparece. Frederico pergunta o que Rodrigo faz ali e avisa bem que Sabino disse que ele voltaria para procurar os papéis do laboratório. Frederico então agarra o pescoço de Rodrigo e diz que foi ele quem matou as vacas de seu filho. Rodrigo joga então Frederico no chão e diz que agora vamos medir forças e ver quem realmente vai ganhar. Revoltado, Frederico pergunta então se não foi o suficiente tudo que ele roubou quando ainda trabalhava para ele e pergunta então a Rodrigo por que todo esse ódio. Rodrigo então pergunta então se ele realmente quer mesmo saber. Frederico exige então saber. Rodrigo então diz que o Frederico o tirou o que ele mais amou na vida. Gritando, Frederico quer saber o que foi, do que ele está falando. Rodrigo então se vira e fala que ele amava Leonor, e isto cai como um choque no colo para Frederico, que nunca nem passou por sua cabeça. Rodrigo pede então a Frederico a força e diz então isso mesmo, ela preferiu ficar com você, por causa de seu maldito dinheiro, e também porque eu era um pobre coitado. Frederico então o chama de desgraçado e infeliz. Rodrigo diz que o castigo foi dividido por dois, pois quando Leonor estava com ele, era de seus carinhos que lembrava, e os beijos, ela só lembrava dos deles, pois ele é um verdadeiro macho. Passando muito mal agora, Frederico ameaça então Rodrigo, dizendo que ele vai pagar por tudo isso.
Rodrigo, nesse momento, tem uma crise de riso, enquanto Frederico se joga no chão se debatendo com algum problema que está sentindo. Rodrigo diz que finalmente chegou um dia em que ele vai poder cobrar as dívidas que Frederico tem com ele depois de muitos anos. E diz que sempre sonhou com um dia em que poderia contar para ele que, enquanto ele se matava de trabalhar para cobrir todos os luxos de Leonor, era com ele que ela queria estar. E que quando Frederico não estava por perto, era somente ele quem dava prazer à mulher. Prazer que ela nunca sentiu ao lado de Frederico. Frederico agora então pede para que Rodrigo o mate, porque se ele sair vivo dessa, ele mesmo vai matar Rodrigo. Rodrigo joga o velhinho no chão e com palavras malvadas diz para ele não esquentar, pois ele vai fazer sua vontade hoje. E diz que esse segredo ele vai ter que levar para o túmulo. Rodrigo então agarra o velhinho e parece que Frederico passa muito mais mal ainda. Rodrigo se levanta e começa a atacar então gasolina por toda a cabana, pois isso tudo por causa de Rodrigo. Então Rodrigo pega um isqueiro para acender então seu cigarro e ao jogar o fogo no chão, ele diz até nunca mais patrão. Deixando então Frederico jogado ali no chão, cheio de dor, sem poder nem se mover. Quando o fogo começa, Rodrigo sai então fechando as portas com correntes, deixando Frederico lá no cantinho no chão. Como diz o ditado popular, toda parede tem olhos, e dessa vez a Ivana consegue ver então a tamanha maldade que Rodrigo acabou de fazer com Frederico. Até então, ela não percebeu o fogo. Quando a empregada vai se aproximando, chega então para levar algo para Frederico comer, dá de cara com Ivana, que está totalmente chocada, pois agora a chama do fogo se acendeu. As duas então ficam desesperadas e o fogo se alastra por todo o lugar. A empregada corre para chamar José Miguel, então para dizer que a casa está pegando fogo. José Miguel corre para poder então salvar a vida de seu pai. Ele entra então com um balde d'água, se molha e começa então a jogar por toda a abertura para entrar. Ivana começa a gritar desesperada que se José Miguel entrar, ele vai morrer. As pessoas então tiram Ivana de perto. José Miguel então consegue encontrar seu pai lá dentro das chamas, mas parece que um homem está desacordado. Quando José Miguel sai com seu pai Frederico, parece que ele está sem vida, mas de repente ele tosse um pouco. Quando ele consegue abrir os olhos, ele chama pelo nome do filho José Miguel. Frederico então morre nos braços de José Miguel. A noite naquele vilarejo é longa e Leonor fica sabendo então que acabou de se tornar viúva, pois Frederico não resistiu às chamas e acabou morrendo. Ivana vai falar com José Miguel sobre tudo o que aconteceu e conta para ele que não tem palavras para o tamanho de sua dor. Chorando então, ela o abraça muito forte e diz sentir muito. Enquanto José Miguel não expressa nenhuma palavra com o tamanho de sua dor e sua perda, Ivana se aproveita então de José Miguel em um abraço no momento de luto. Essas são as emoções dos próximos capítulos de A Dona. Cola com a gente, que ainda vem muita novidade por aí. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei e muito obrigada por sua audiência.